destino e livre-arbítrio há séculos. Com outras palavras, há milênios, debate o homem, pelo menos as melhores mentes da humanidade, na filosofia, na teologia, organizada ou não, das cátedras ou do cotidiano, a questão de sermos livres ou predestinados. Será que a vida é um jogo de cartas marcadas, nos quais nós somos peças que apenas se pensam livres? Será que Deus é o único jogador real da vida? Sobre essa questão se formam os partidos, os debatedores, as ideologias, as filosofias, as religiões. Sempre um se extremando frente ao outro pela ação do ego. Grandes aportes, grandes luzes, já aqui na Terra, mas principalmente vindas do alto, vêm nos elucidar sobre uma síntese dessas duas ideias, que há aspectos de predestinação e de liberdade para tudo. Inspirados em Paulo de Tarso, podemos dizer que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Pensamento que se desenvolve numa frase de Chico Xavier, que diz que se não nos é dado fazer um novo início e assim desfazer ou apagar as dores presentes, poderemos fazer um novo fim, vivendo bem as dores presentes em aceitação e transformação. Isso vai delineando um pensamento muito mais maduro do que supunham os partidos e as ideologias e as religiões que disputavam e que disputam até hoje. Vamos rever essa questão a partir de uma passagem dos Evangelhos? Lá em João 18, versículos 9 e 10, o evangelista nos conta assim, que lá no episódio do horto, em que Judas compareceu à noite, cercado de soldados e sacerdotes para entregar Jesus, o evangelista nos conta que então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Perguntou Jesus a Pedro e pergunta Jesus a todos nós. A mente humana primeiro se espanta com essa afirmativa de Jesus. Como assim? Então, o cálice de dores que ele bebeu ao final de sua missão na terra
não foi da liberdade e da decisão dos sacerdotes que o perseguiram e capturaram, não foi da decisão de Judas que o traiu, não foi da liberdade de Pilatos que se omitiu e da multidão que se deixou manipular e optou por Barrabás? Não seriam essas figuras livres ou vieram predestinadas a cumprir tão horrível papel? Seria digno da bondade, da justiça, da perfeição de Deus trazer à Terra pessoas com a função, com a missão, com o destino de fazer o mal? Completamente inaceitável essa tese. Então, como compreender? Haveria um destino? Haveria uma liberdade? Nós podemos comparar o nosso planejamento reencarnatório, como revelam os espíritos, como uma espécie de roteiro de uma peça, cuja interpretação, cujo cumprimento, porém, é da liberdade dos nossos atores, especialmente no nosso planejamento reencarnatório de nós mesmos. Cada um tem a liberdade de cumprir o seu roteiro da maneira como ele desenvolver o seu personagem. Essa é a nossa liberdade de vivermos o que precisamos viver, o que se tornou terapêutico e didático nós vivermos frente aos nossos equívocos passados, preferencialmente não cometendo novos equívocos e assim nos libertando da roda da lei de causa e efeito, como um devedor que finalmente paga suas dívidas com o seu próprio trabalho e não contraindo novas dívidas, não é isso? Assim, a gente finalmente se liberta da escravidão dos credores. Mas é da liberdade das pessoas fazerem ou não aquele triste papel. Candidatam-se a esse triste papel pessoas pelas suas próprias tendências, de forma que um estuprador, um ladrão, um agressor, um corrupto não podem atuar sobre quaisquer pessoas. Não há vítimas gratuitas na Terra, mas eles só conseguem atuar junto às pessoas para as quais aquela vivência faz total sentido. Se ele quer atuar junto a pessoas para quem aquela vivência não faz sentido, acasos aparentemente fortuitos vão impedi-lo de realizar os seus intentos com aquelas pessoas, calhando deles atuarem sobre outras pessoas que eles nem estavam pensando em fazê-lo. Porque existe um campo energético à nossa volta formado pelos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações presentes e por aqueles que, marcados por vivências intensas, permanecem nas nossas mentes. E esse campo desarmônico atrai experiências reharmonizadoras.
De forma que alguém, quando quer cometer alguma coisa de mal, é atraído para nós, mas não é mal, é um processo terapêutico. Entender um conjunto humano, como a sua família, o seu casamento, a sua cidade, o seu planeta, a sua humanidade, como um campo energético, onde cada um carrega as energias que ele mesmo cultivou no passado e cultiva no presente, traz uma amplitude à nossa compreensão. Nós podemos e devemos resistir às nossas más tendências e assim deixar de plantar novas sementes de dor que iremos colher no futuro. Claro. Para isso nós precisamos nos conhecer, nos investigar e ter boa vontade para nos transformar. Essa é a receita e o tratamento dado por todos os emissários de luz. Essa é a receita e o tratamento de Jesus. Essa é a nossa liberdade. Como nem todos usam essa liberdade para se libertar, para se curar, para aprender, paralisando-se na negação e na revolta, simbolizadas no drama evangélico por Pedro e Judas, o negador e o traidor, nós também temos, infelizmente, replantado dores que colheremos no futuro. Sempre iguais ou um pouco menores. Aceitemos, a vida não dá saltos, é assim que nós iremos pagando nossas dívidas com um pouco de trabalho e um pouco de novas dívidas. Mas podemos acelerar esse processo trabalhando mais. E esse trabalho que a metáfora nos sugere é o trabalho do autoconhecimento, o trabalho da autotransformação. E para isso, Jesus nos sugere a ferramenta da compaixão, da solidariedade, da caridade e da fraternidade, ao dizer que o amor cobre a multidão dos pecados. Que assim seja para todos nós, cada dia um pouco mais, pela consciência, potencializando pela consciência a fabulosa ferramenta do amor que está em nossas mãos. Um grande abraço e até a próxima.